Olá, amigos da TV Santa Maria, eu sou o Rodrigo. Marcel. Sou o Regis. Esse é o Nerd Renegado, mais uma vez aqui nos estúdios da TV Santa Maria, gravando mais um programa, né? Para quem está nos assistindo no canal 19 da NET ou no canal do Nerd Renegado, quando o âncora aqui postar os vídeos, né? Alguém tem que colocar. Alguém tem que colocar. Vamos pro tema, né, dessa semana, né? Não sei se vocês querem entrar nas notícias antes do tema ou anuncio o tema. Fala o tema aí. O tema, né? Já que semana passada a gente falou dos filmes de terror, né? Os filmes terrores que mudaram o cinema. Mudaram o cinema, exatamente, de terror, né? Que mudaram a indústria do cinema ou o cinema em geral. E continuando nessa levada, vamos dizer assim, a gente vai falar de alguns filmes de serial killers ali. Dessa linha 2020. Exatamente, é. A gente tirou, uma opção minha, eu tirei os slashers, assim, tipo Jason, foi algo que a gente já falou muito na semana passada, né? A gente vai dar espaço para filmes, vamos dizer assim, um pouco menos galhofados, assim, mais sérios. Alguns são até baseados em fatos reais, né? Mas antes de entrar no tema, né, do programa, as notícias aí mais importantes. Cara, no começo dessa semana a Disney fez a Disney e os seus comparsas ali, a galera os executivos da Star Wars, Marvel Studios e tal, fizeram uma reunião para os seus investidores e eles anunciaram 10 séries da Marvel e 10 séries do Guerra das Estrelas, Star Wars. Fora as outras produções da Disney, filme da Cruella, a Pequena Sereia, outros live actions que a Disney ainda vai estar produzindo e vai lançar nos próximos anos. Animações também, né? Deve ter alguma coisa também. Algumas das séries do Star Wars são animações. São animações. Mas assim, é bastante coisa, eu quero ver. Porque assim, a galera que assinou o Disney Plus recentemente, aí, que foi lançado, tem pouca coisa, não tem muita coisa antiga, tem os filmes da Marvel, os últimos da Disney e tal, e não tinha muita novidade. Eles aproveitaram aí os sucessos do Mandaloriano e, vamos explorar esse universo aí. Então vai ter série pra dar com pau. Vai ser bom. E lançaram aí o trailer dos seriados do Loki, do Falcão e o Soldado Invernal. Quem mais? WandaVision, saiu na... WandaVision. Já saíram algumas imagens oficiais da série do Arqueiro. Então, tem bastante coisa pra vir aí. Tem bastante coisa, estão justificando já o seu canal de streaming. E o tempo, né, de não produção, né, esse ano para produção de filme e série foi meio parado, né, então já tem que preparar já pro ano seguinte e pros próximos. Né? A ideia deles é, além de lançar seriados, produzir filmes, né, que assim que saírem dos cinemas já entram no streaming. Diferente da Warner, ele quer colocar os seus filmes no streaming no mesmo dia que lança no cinema, que deu uma maior confusão aí e tal. A gente pode falar outra hora. Você quer comentar alguma coisa nisso? Para assinar todos os canais de streaming? Com certeza não. Eles vão assinar só o Warner. Só o Warner, porque tem Thundercats, tem He-Man. Thundercats, He-Man não sei se tem. Vai ter Netflix. Netflix. Não sei te dizer, Rodrigo. Tem tanta coisa para ver no Netflix. É muito canal, isso aí já... O negócio é criar uma TV a cabo de canais de assinatura. Tipo uma empresa que... Não é uma ideia. Ou o cara compra o filme, né? Eu quero assistir o filme. Compra, sei lá, né? Ou fazer aquela velha tática, né? Qual é a velha tática? Não pode falar. Não pode falar. A velha tática... Não tem que fazer. Vai chegar um ponto que não vai ter alternativa. Locadora vermelha. Não vai ter alternativa. Locadora é legal. Não vai ter alternativa. É muito estudo. É muita coisa para acompanhar também. O cara tem que ser seletivo, não adianta. Daí tu vai assinar um stream para ver o Mandalorian. Mas nem aquilo que eu gosto, eu assisto. Às vezes Star Wars, eu não vou assistir todas essas séries, hein? Muito difícil. Ainda mais as animações. Mas as animações do Star Wars são bem boas, cara. Mas eu passo. Vamos seguindo então no tema do programa, então. Serial Killers, né? O primeiro filme que a gente vai colocar não é o melhor, mas é um filme que traz aí o primeiro serial killer a ser, digamos assim, mundialmente conhecido e explorado pela imprensa, né, da época, que é o Jack Stripador, né, que ganhou uma adaptação. Na verdade tem várias adaptações em cima do personagem, mas a mais icônica, vamos dizer assim, para nós, né, foi de quadrinho, que é o do Inferno de 99, dirigido pelo Albert Hooks, né, que é baseado numa obra do Alan Moore, né, homônima aí também do Inferno, e tem
Johnny Depp é mais contido nesse filme. Ele tá legal nesse filme. Não tá malucão. Ele foi antes do Piratas do Cameron Caribe. Diaz também não é nesse filme? Não. É a Heather Graham. É que faz a... É uma loirinha Faz muito tempo que eu vi esse filme. Faz a namorada do príncipe lá. Acho que é o príncipe. Heather Graham. É uma loirinha que faz tempo que tá sumida. Ela era boa atriz. Basicamente a história do Jack, né? Nosso conhecido aí. Jack. E basicamente ele matava as prostitutas, né? Nos becos de Londres ali. E não foi pego, ele foi um desses serial killers que saiu, digamos assim, livre, né? Dos crimes que cometeu e fez fama até hoje, basicamente. Na verdade, a história do inferno, na essência, é o seguinte. E ele é o mais tranquilo do que os que vieram depois. Né? Não, e fez menos vítimas também. A versão para o Jack Stripador existem várias. Porque ninguém sabe a identidade dele até hoje. Só que ele tem que ter uma habilidade de medicina, porque ele fazia cortes no escuro com precisão, isso e aquilo, e conseguia remover os órgãos com perfeição. Só que daí o Alan Moore ele escolheu a versão mais esdrúxula de todas, que é a versão que o herdeiro ao trono real tem um envolvimento com as prostitutas, e todas essas prostitutas que foram mortas, elas estavam grávidas desse príncipe. E para não gerar bastardos, o Jack Stripador é um funcionário desse príncipe que aniquila, que é o futuro rei, no caso, que mata as prostitutas. Tinha uma das teorias que existiam era que o próprio não sei se o príncipe, mas alguém da realeza lá que cometia e foi sempre abafado pela polícia, pela corte, porque ele é um cara importante. É possível, hein? É possível. Tem um filme bem legal, que eu não vou me lembrar o nome, que o cara volta no... O Jack Stripador, ele viaja no tempo e vem parar no presente. O presente, já que o filme se passava nos anos 80. Agora não consigo me lembrar no presente passado. No presente passado, como o presente era os anos 80. O cara vem parar nos anos 80, daí o cara que persegue ele viaja no tempo também. Schwarzenegger, o cara persegue ele faz Mas era um filme bem legal. Eu me lembro desse filme, só que eu não me lembrava, mas na hora que tu falou, me veio assim nos flashbacks desse negócio do Jack Stripador viajar no tempo. O que me marcou desse filme é quando o Jack enfiava a faca e levantava, abrindo a pessoa, era um zíper abrindo. Era bem bizarro, mas era bem legal. Tem o Batman também, né? Batman no 1889, acho que era, né? Que o Jack vem pra Gotham City, né? Daí ele enfrenta ali o Batman e tal. Bem legal. Tem uma animação também. Tem HQ. A animação é muito legal. Já viu a animação, Rodrigo? Eu vi em partes. A animação é muito boa, cara. Eles dão Muda o final. Eles dão uma espichada, né? Porque a história do Minola é bem curtinha e tal. Mas fica a pena pra quem gosta de Batman, de quadrinhos. Eu vou ver a animação, né? A principal diferença do Inferno filme pro do Inferno HQ é que a HQ ela é narrada pelo Jack Stripador. Estou falando no filme do Alan Moore. Isso, na HQ do Alan Moore. O narrador da história é o Jack Stripador. E no filme principal é um investigador, né? Uma espécie de... Que é o Johnny Depp, um Sherlock Holmes, drogado. A HQ é bem maçudinha, assim. Só no apelzinho. Bom, vamos pro próximo então. Foi. Assim, muita gente não gosta desse filme. Eu gosto desse filme. Eu acho bem legal. Eu acho legal, cara. Eu gosto bastante. Vamos pros próximos agora então, que é o Psicose, né? De 1960, do Alfred Hitchcock, um dos mestres aí do cinema, né? Mestre do suspense. Mestre do suspense, Pássaros e aquele Vertigem também. Vertigo, né? Vertigo. O corpo que cai, né? Então... Bom, basicamente o filme tem a questão icônica do plot twist lá no final, que Não vou falar, tem um plot twist no início do filme. Não, sim, no final e no início, né? Porque a protagonista no início do filme não é a mesma depois no final e tal. Não sei se vocês querem comentar a história ou falar do filme, da importância do filme. Não, fala da importância do filme, não. Comenta porque é ruim. Tipo assim, por mais que seja um filme antigo, de repente tem uma pessoa bem mais nova nos vendo nesse momento e não viu o filme, entendeu? Cara, é complicado. E é um filme legal, falar. Né? E é um filme legal. Não, é um filme muito bem pra época. A base uma mulher que tá fugindo ela roubou $40 mil. $40 mil, né? Olha a época de $40 mil ela tinha. Ela fugiu pra se casar com o namorado. Ela fugiu e ela parou num hotelzinho de beira da estrada aí. Hotel Bates. Daí ela conhece o Norman, que trabalha lá e tal, e tem a casinha em cima da montanha, e ela é convidada a ir pra lá pelo Norman, porque tinha acontecido alguma coisa no quarto dela, né? Se eu não me engano, tinha um problema não lembro o que era, inundação, alguma coisa de vazamento, não lembro. Ela teve que
Não sei se ele convidou ela pra almoçar, pra jantar, alguma coisa. É uma coisa assim. Ela foi, daí ali aconteceu o crime. Daí a polícia depois vai atrás dela, enfim, assim a história vai se desenrolando. Só que a principal não é ela, né? A principal é a irmã dela que vai atrás Desses $40 mil. Cara, isso na época teve um impacto muito maior do que teria pra gente hoje, assim, porque o filme com aquela atriz principal e dando entrevista e aparecendo em pôster, não sei o que, ela morre nos... Acho que 20 minutos de filme. Coisa tá, assim. não vou falar o último plot twist. Não é, melhor não. Não, mas é um filme bacana pra quem não viu, até é um filme bem legal. Bem assim. interessante. E foi refilmado depois com o mesmo ator, né? Tipo, tem a versão antigona dele, preto e branco, e depois tem uma nova versão Colorido. Tem uma série também que é o Bates Hotel. Tem várias. Que é com aquele mesmo ator que faz, se eu não me engano, o Good Doctor. né? É bom aquele guri. O gurizinho da Fantástica Fábrica de Chocolates, que eu não vou me lembrar do nome. O que faz o Charlie. O Charlie. O Charlie. Charlie's Angels? Não, Não Charlie's sei. Angel O nome dele é é Charlie na Fantástica Fábrica de Chocolates. Charlie. E o Johnny Depp também aí interligou tudo. O nosso amigo M. Night Shyamalan, quando fez ali os primeiros sucessos, o primeiro sucesso dele, o Sexto Sentido, e depois mais alguns outros, era considerado o Hitchcock da nossa geração, né? Então o próximo programa é a respeito de Shyamalan. Shyamalan. Porque o Hitchcock tinha isso, de colocar um certo plot twist, trabalhar bem o suspense e tal, de ter todo um desenrolar de uma trama em cima do personagem para que lá no fim tu, se importou tanto com ele. Ele trabalha bem com a expectativa, né? Isso. Porque tem muito filme que quebra a expectativa para ruim, mas ele é um cara que quebrava a expectativa, mas melhorava a experiência dos filmes, né? É que era outro tipo de fazer filme, né, cara? Era um negócio mais subjetivo, tu ficava naquela expectativa do que E acontecia. ele era o Stan Lee da época, ele sempre aparecia numa partezinha do filme. Uma pontinha. Uma pontinha, tá. E ele foi, depois do que ele gravou Pássaros, ele recebeu alguns processinhos aí da atriz principal do Pássaros. Mas daí Estressou a mulher, né? Mas Estressou aí a mulher, assediou sexualmente, deu lepau, fez poucas e boas com a mulher. o Hollywood no seu tempo passado não era tão divertido. Hollywood antigamente também, a Globo de hoje em dia. Tem um filme que O ator, o comediante ali. tem um filme que o Anthony Hopkins representa ou atua sendo o Hitchcock, eu não vou me lembrar, mas ele foi indicado ao Globo de Ouro, mas eu achei muito ruim aquele filme, cara. Mas Tá muito bizarro, um queixão de borracha, enfim. Bom, vamos seguir então, o próximo já não tá numa ordem cronológica, tá numa ordem aleatória. A ordem que tu escolheu. A ordem que eu fui escrevendo aqui. O próximo é o Psicopata Americano de 2000, direção da Mary Harron, que tem o Christian Bale, né, como personagem principal aí, ele é Na verdade, o Christian Bale, só explicar uma coisa, o Christian Bale é o ator que fez o Batman, todo mundo sabe, mas ele fez o Império do Sol, quando ele devia ter uns 10 anos, e ficou muito tempo, acho que num filme W, nem B, nem C, não era, e ele só voltou a chamar a atenção, ele chamou a atenção do próprio Nolan para ele fazer o Batman nesse filme. que é basicamente ele é um serial killer, né, ele é um... Não. O quê? Ele não é um serial killer. Então o que ele é? Cara, ele é um louco. Sim, mas ele não mata as pessoas? Ele não mata as pessoas. Tá, então fala. Como ele não mata? Ele acha que mata, cara. É delírio da cabeça dele o filme inteiro. Ou vocês acham que realmente o caixa eletrônico falou assim, insira um gato? Não, mas na cabeça dele ele é um serial killer, isso que importa. Não, sim, na cabeça dele ele é um serial killer. É que nem aquele filme do olha Nicolas Cage, que ele é um vampiro, que ele acha que é um vampiro. Ainda não vi. É um filme que ele tem esse modo figurativo dele se achar um serial killer, mas é sobre o consumismo e aquele negócio de sempre querer ser o melhor no teu círculo de amizade, sempre querer ser superior no teu trabalho, sempre querer ser o top do que tu é, sendo que tu não é, entendeu? Sendo que tu não é. E essa aí que é a pegada do filme. Só que ele na cabeça dele, ele tem essas pegadas de que ele é um serial killer. Eu achei que não fosse pra contar os histórias. Mas essa aí tem que contar, né, cara? O cara tá errado na lista aí, o cara não era pra estar na lista. É que eu não vi esse filme inteiro. Eu vi ele matando as mulheres e tal, eu nunca terminei de assistir esse filme. Tem hora que ele larga um machado, né? Não, uma serra elétrica. Uma serra elétrica numa mulher, então ele não matou ninguém. Ele corre pelado, só detém de serra elétrica na mão da mulher. Bizarro. É meio um tom meio de humor negro, assim, que Tem até no meio do filme tem um cara que ele matou, que se eu não me engano é o Jared Leto, que ele matou, e daí ele falou assim, daí ele chegou e tem um cara que falou, não, vou te falar, eu matei fulano de tal. Não, fulano de tal, eu falei com ele semana passada, ele tá agora viajando, não sei pra onde. Não, eu matei ele. Não matou, o cara... E daí tem um cara que ele, só vendo esse filme, é uma loucuragem total, mas tem que pegar a manha do filme. Teve sequência, né? Tem uma sequência esse filme. Não me lembro. Não sei se é com o Christian Bale, mas tem uma sequência.
O Retorno. Eu sei que tem um outro filme, putz, agora eu ia... Agora ele mata ele. Não, tem um cara, putz, eu não vou me lembrar, mas ele tem um outro personagem do outro filme do mesmo diretor, que é irmão dele, e tem um filme que ele faz uma ligação no Psicopata Americano, e o cara atende no outro filme, só que eu não vou conseguir me lembrar qual é o filme. Universo compartilhado. Não vou me lembrar qual é o outro filme. Bom, isso aí. Vamos pro próximo então? Foi. Despertar de um Assassino, do Mike Myers, né? Conta um dos filmes mais recentes que tem do teu preferido aí, que é o Dama. Tu gosta bastante dele. Mark Myers, não Michael Myers. É Mark Myers, né? O diretor Cara, e eu tal. não tenho o serial killer preferido, Rodrigo. Não gosta do Não, eu gosto dos brasileiros aí, cara. Os brasileiros são requinte do cheiro. Tu quer O maníaco da luz vermelha. valorizar o produto local. Claro, cara. Bom, o Jeffrey Dahmer, né? Ele tem O vasculador de meninos. ele tem um filme antes dele, né? Não sei se Tem tu uns comentar. quantos, uns 3 filmes. Esse aqui é o mais recente dele, né? Ele é um serial killer que ganhou uma certa notoriedade, vamos dizer assim, na mídia já há alguns anos e tal. Tem uma HQ também, né? Baseada... Meu amigo Dahmer. Que acho que é um amigo dele da escola que... se Na não me engano, verdade, não é amigo. Mas é um cara que estudou com ele. um colega. Tipo assim, que escreveu a história, mas... E o filme, esse filme é muito baseado, não nessa HQ, mas nessa época da idade dele, porque conta logo ali o período ali que ele tá na escola, no ensino médio e tal, e quando ele começa ali a fazer a matar bichinho, essas coisinhas assim. Ele faz o primeiro homicídio dele, né? Daí Querem que eu conte a história? Eu me lembro das conversas que a gente teve lá na loja lá do Terra X, lá uma vez estavam falando sobre esse cara aí. Falaram tanta coisa, eu me surpreendi quando... esse é o Dahmer. O Dahmer? Eu não sabia que o cara era tão psicopata assim. O Dahmer, ele é um homossexual que ele não consegue... Não, na verdade ele não consegue se assumir, mas não é por pressão da família, ele só não consegue se assumir. Só que daí ele também, devido a essa homossexualidade dele, que ele mesmo guardou pra ele começa a ter vários transtornos, não consegue se enturmar no colégio, e começa a fazer uns gritos aleatórios, assim, o pessoal acha bonitinho, acha engraçadinho, e no meio disso o pai e a mãe dele tem um processo de separação, e ele é deixado meio a Deus dará. E ali ele enlouquece, e ele começa a se sentir um cara muito sozinho. E a primeira morte que ele faz, ele conversa com um cara na beira da estrada, leva pra casa dele, e quando o cara tá fazendo exercício no halteres, ele bate com uma barra de halteres na cabeça do cara e mata. Ele rói, ele esmaga os dentes para não acharem, esconde, beleza. E no dia que ele morreu da mesma maneira. Ele estava numa academia, na cadeia, fazendo exercício, o cara matou ele com uma barra de halteres. Olha só. Daí só uma coisa, no auge da loucura dele, ele tinha guardado no freezer, no armário, ele tinha guardado pedaços das pessoas, e a primeira coisa que ele estava fazendo, ele fazia um buraco na testa das pessoas e largava ácido para as pessoas ficar mais tempo com ele. E perguntaram para ele o que ele fazia, que ele falou por causa que ele se sentia sozinho e não queria que as pessoas fossem embora. Tá certo. Tem até um filme que é do Gavião Arqueiro. Tem, que é um pouco mais antigo desse. Esse aqui é o mais novo, que é mais na adolescência, no início da carreira. Acho que até antes do Guerra ao Terror, eu acho que ele gravou esse filme. Não, esse é bem mais antigo e tal. É um filme bem, para quem gosta, né, do gênero, é mais focado em fatos reais, né? Mas vamos pro próximo, então. Isso é meio de assustar um pouco, né? Porque a maioria desses filmes ele tem uma inspiração em fatos reais. 17 assim. pessoas matou o Dahmer. Na verdade, todo o serial killer ele vai se inspirar pelo menos quem faz o roteiro, acho que se inspira em alguma coisa que já aconteceu e tal. Mas Não, mas nem todos vão ser baseados em fatos. Não são todos. Mas alguma referência vai ter, tipo, o Silêncio dos Inocentes, que a gente vai citar mais pra frente, tem uma referência e tal. Mas vamos pro próximo, então, o Zodíaco, né, do David Fincher, né? Esse filme ele é meio de época, né? Se passa nos 60, 70 e tem o... 70, 60 e 80. E 80, o finalzinho, tá certo. Ele não é fictício, ele é fictício, né? Ele é fictício, ele mas é baseado em fatos reais. É mais ou menos. Ele conta o nome de um serial killer, né? Que recebe o nome de Zodíaco, né? E por que ele tem esse nome, você lembra? Por causa das mensagens que ele deixava nas cruzadinhas, ele tem um símbolo tipo que ele entregava nas cruzadinhas do jornal e dali conseguiam achar ele. Ele mandava na verdade mensagem, os nomes não são muito... Ele mandava as mensagens para a pessoa. Sim, é para a polícia, né? E o Zodíaco ele não tinha um modus operandi assim fixo que nem os outros, né? Ele matava de diversas formas, enforcamento, facada, tiro, como ele achasse. Uma das cenas mais conhecidas do Zodíaco é aquela que ele está no meio de um parque, tem um casal fazendo amor no parque. Isso é logo no início, né? Isso, e mata os dois. Mata os dois, mas ele não é a primeira vítima dele, ele mata os dois na facada. E tem outros num carro também que ele usa uma roupa tipo da Ku Klux Klan, só que toda preta, com um triângulo, com uma cruz, com um círculo assim, meio de peito, que ele mata a tiro, e daí descobrem que é a mesma pessoa porque a mulher do carro sobrevive e dá o depoimento. Só que daí o Zodíaco, durante anos e anos, eles vão
pesquisando quem é esse Zodíaco e nunca, até hoje, quando eles acham que descobriram um cara que podia ser o Zodíaco, o cara morreu, né? Eles não puderam investigar o cara mais a fundo, mas o Zodíaco até hoje não se sabe quem é. Só que focando no filme, o filme conta a história do Mark Ruffalo e do Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. é um repórter, né? Isso. E o Mark Ruffalo... Acho que é um detetive. Investigador. E assim né? conta, tipo assim, o... É porque quem recebe porque o Zodíaco ele envia para os jornais, eu acho, se não me engano. Ele começa cadê brincadeira, de sacanagem, provocando. É algo que foi o primeiro que fez foi o Jack Stripador, né? Isso, Jack Stripador mandou uma carta pro... Não sei se foi pro New York Times, para quem foi. Ele mandou uma carta... Times não foi. Não, mas existiu o New York Times. Existia, mas não na Inglaterra. Ah, faz sentido isso aí. Foi pro... Faz muito, mas era Hollywood. Tá. Com um pedaço do fígado, do rim de um cara junto. Ele mandou. E daí, a partir daí, os outros serial killers foram se inspirando nisso. Não, e daí o que conta a história desses dois, do repórter e do detetive, que eles vão se desgastando ao longo do tempo e dando por perdida aquele caos, né? Tipo, o Tony Stark fica até meio louco, né, cara? Por causa que a carreira dele focou tanto naquilo que basicamente ele jogou a carreira dele fora, procurando o Zodíaco e não achou. Ou achou e o cara morreu antes. Pode ser também. O mal venceu, então. Às vezes nem Na vida real, geralmente é assim. Bom, vamos pro próximo então, que é talvez um dos melhores filmes que tem do tema, né? Esse serial killer, que é o Silêncio dos Inocentes, que a gente já falou na semana passada, que não é um filme de terror, ou é? Jonathan Demme. Cara, eu vou falar uma coisa pesada, assim, mas eu acho esse filme superestimado, né? Quando é muito... Eu acho esse filme superestimado. É um bom filme policial, mas não é tudo isso. Ele tá na lista dos melhores filmes do século, os melhores filmes da década, os melhores filmes do milênio. Cara, eu não sei pra que tanto, assim, tipo... Não é. Tá todo mundo bem no filme e tal, a Jodie Foster, o Anthony Hopkins ganhou um Oscar pelo filme, mas... O Buffalo Bill tá fenomenal. O Buffalo Bill tá arrasando. Mas eu não acho. O Buffalo Bill tá... Assim... Não tá participando, ele tá estreando, ele tá... É um filme bom, cara, pra época, acho que chegou a ganhar Oscar, alguns Oscars. Eu penso tudo isso que o Marcelo falou, eu penso ao contrário. Eu penso ao contrário. Eu acho que foi fenomenal, mas eu prefiro o Dragão Vermelho. Cara, eu vou te dizer, não, eu prefiro o Silêncio dos Inocentes. Eu acho o Dragão Vermelho muito massa. Só pra explicar que teve o filme, ele teve posteriormente, né, o Silêncio, teve um filme anterior, o Dragão Vermelho, mas ele seria um outro diretor, outra leitura. Outra leitura e tal. E depois do Silêncio dos Inocentes saiu em 2001 o Hannibal, do Ridley Scott. Que é a ordem cronológica, a ordem cronológica dos filmes. Só vou falar a ordem de lançamento dele. E em 2002 saiu o Dragão Vermelho do Brett Ratner, que dirigiu X-Men 13, o confronto final. Que dirigiu A Hora do Rush. O Dragão Vermelho vem antes do Silêncio dos Inocentes. Exatamente. E depois do Silêncio dos Inocentes... Não, na verdade, a Origem do Mal, que é um filme que foi gravado muito antes, agora que nem conta. Esquece. O Dragão Vermelho, o Silêncio dos Inocentes e o Hannibal. E tal, né? E aí? Essa bagunça sempre me incomodou, tanto que eu nem vi esse Origem do Mal aí, porque nem não vi. É que a Origem do Mal é fora dessa cronologia. O Hannibal é um filme legal também, mas pra mim me tirou a atenção eles trocarem não, a Jodie Foster não quis participar e chamaram a Julianne Moore pra fazer a detetive. Esse filme eu acho meio exagerado. Ele é bem caricato. Mas não é o Hannibal agora, é? Não, mas podemos falar. Mas eu tipo assim, eu não gosto do Hannibal. Eu acho que o que mais me chateia no Hannibal é a parte dele ter uma espécie de feromônio animal, que tipo o cachorro não encosta nele, os porcos não encostam nele. Ele virou personagem de história em quadrinho. Daí não, entendeu? Daí forçado. Ele virou uma espécie de Sherlock Holmes com super-herói, sei lá, e o cara tem, tipo, tudo bem, o cara é inteligente e tal, tem precisão cirúrgica nos cortes e tal, mas tipo, o cara tem 60 anos de idade, entendeu? Tem uma limitação ali que na hora no cinema parece que o cara é um super-herói, assim, cara, aquela cena dele salvando a Julianne Moore de máscara, segurando ela, assim, saindo no meio dos porcos. Isso aí é a pior parte do filme. Isso é muito caricato. Não, tem a hora do cachorro também, cara. Tem a hora do cachorro. Pra mim, a pior parte é no final ali, que ele come o cérebro do cara. E o cara é massa, né, e depois, quando a Julianne Moore... agora já prende o braço dele na geladeira, e em vez de cortar o braço dela, ele corta o dele, assim. Putz. Que isso, Rodrigo? O seu poder do amor, cara. Não, mas tem que entender o seguinte. O pior é o final do filme, que ele tá no avião, daí o gurizinho pergunta pra ele, o que é isso? Ele tá com um pedacinho de cérebro num potinho assim, e dá pro gurizinho experimentar. É que o seguinte, essa da mão dele, cara, ele é um cara totalmente descontrolado, psicopata, e ele é apaixonado pela Clarice. Eu sei. Ele não ia cortar a mão da Clarice.
Não sei, tá Não, bom. mas um filme em si eu não gosto também. Eu acho muito boa a participação do Da Julianne Moore. Drácula, cara. O Barry Oldman. Isso. Todo Eu acho deformado, sentado na fenomenal ali. cadeira. Acho que a parte fenomenal. Agora a parte que deram superpoder pro Anthony Hopkins não. Eles deram a viajadinha, o Ridley Scott deu a viajadinha. Né? E o Dragão Vermelho que tu gosta. Fenomenal. É com o Edward Norton, né? E o cara do capote lá, sempre esqueço o nome dele, o Phillips. Philip Seymour Hoffman. Esse filme é bem bom porque o Edward Norton tá muito bom no filme. Ele tem que entrar na mente do psicopata lá. Mas a Fada do a Fada Dente. do Dente tá fenomenal também. Mas tu não acha meio igual esse filme? Uma coisa que eu não gosto muito desse filme é que eu acho o conceito dele meio igual com Os Silêncios dos Inocentes. Tipo, ele vai lá conversar com o Hannibal na salinha lá. Tem uma coisa assim. É meio... Cara, é que eu até acho que o Dragão Vermelho. Não que isso nem torne tem- o filme pior, mas eu acho meio... de novo? Nem Tipo, tem uma participação porque tão grande, eu acho, né? irmão? Não, sim. Dragão Quando Vermelho. eu É uma olhei- participação especial. É quando tu. É porque na verdade o Hannibal mesmo, a participação principal dele é no início do filme que ele é preso, né? Agora ele já fala. Não, mas não é o história, Hannibal- é o primeiro minuto do filme, ele é preso no início do Dragão Vermelho e prende ele. Que daí esse detetive descobre que ele é o Prende ele no Dragão Vermelho e ele foge nos Silêncios Inocentes. E no Hannibal ele toca o terror. Que ele, na verdade, ele era alguém que prestava uma consultoria pra É, esse. E o cara descobre que ele é o assassino. Ele é o assassino. canibal. Descobre que ele viu observações no. Mas o que eu acho mais interessante é que, tipo assim, quando a gente tem o Buffalo Bill. O Buffalo Bill é inspirado no Ed Gein, pra quem não sabe. que inclusive a gente citou no, Que ele fez no no Massacre da Vestido de Serra Noiva. Elétrica. né? Mas no caso a gente não tem a origem do Buffalo Bill. Não se sabe por que o Buffalo Bill se tornou o Buffalo Bill. Sim. Mas da Fada do Dente dá a origem da Fada do Dente. Qual é? Eu não me lembro. A tia dele enlouquecia com ele por ele ser homem. E ele tinha o lábio leoporino também, se sentia traumatizado. Era mais por causa da pressão que ele sofria da tia dele que ele ficou do jeito que ele ficou. E também tem o lado dele ter conseguido uma namorada. Que era E certo. aquilo, teoricamente, tem que acalmar os instintos dele e não adiantou de nada, entendeu? Isso. Legal. É bem fácil enlouquecer. Não, mas é um filme muito bom. Eu não gosto, eu prefiro o Silêncio dos Inocentes, mas não quer dizer também que o. Não, mas os dois, Dragão eu acho os Vermelho dois ruim, muito né? bons. Os dois muito bons. Mas é muito bom, muito bom. Fica a dica. Tem a série, né, que teve com. Não gosto. Mads Mikkelsen, né? Isso aí. Esse aí eu não assisti, daí eu já não. Mas fica aí a critério de. Eu vi a primeira temporada, não me atraiu. Ele é mais metódico, assim, parece, né? Mas enfim, bom. Mas é pra ser o mesmo personagem, né? Mas quando muda assim, de um pra outro. Vamos pro próximo então. Esse é um clássico dos anos É 90. que só se estiverem dando na clínica geriátrica na boca do Anthony Hopkins, os pedaços das pessoas. Pode Ele ser. não vai ter condição mais de Pode matar ser, ninguém. pode ser. Tu viu os stories dele que ele faz? Não vi. Tá bem? Tá bem lesadinho. Vamos pro próximo Pai então. de todos, né, cara? Seven, os Sete Pecados Capitais, do David Fincher, O melhor filme dessa lista. com o Morgan Freeman e o Brad O Pitt. Brad né? Pitt e Deixa a bem Gwyneth claro. Paltrow. Esse filme é muito bom. Fenomenal. É o terceiro melhor da lista. Terceiro! Sim, tem o Dragão Vermelho e o Silêncio dos Inocentes. cara. Tá, conta a história Não, então, mas é muito bom o filme. do maníaco e dos Sete Pecados Capitais. Sério. Pode ir? O Seven conta a história do o Brad Pitt faz um policial novo na cidade e ele acaba trabalhando com o Morgan Freeman, que está prestes a se aposentar, mas vai trabalhar com ele. Ele começa a investigar um psicopata que mata as pessoas baseados nos pecados capitais. A gula, a cobiça, a inveja, preguiça, luxúria. Então, e os crimes, à medida que os crimes... Cara, esse é o que mais flerta com terror, assim, não sei... Tem um flerte muito grande com o terror, porque as pessoas vão morrendo de um jeito bizarro e o Morgan Freeman acaba descobrindo, isso aqui são os pecados capitais, isso aqui, a gente vai ter que esperar ele completar os outros pecados. Hoje a gente continua investigando, a gente vai esperar os outros aparecerem mortos. Né? E ali vai se desdobrando, tem um plot twist muito legal no final do filme. A gente vai falar? Não, acho que isso aí dá pra deixar. Tem dois. Vou falar um só. Fala um. O assassino se entrega. Lá na terceira... Sabe o que eu não gosto desse filme? É a parte do assassino não ter uma participação maior no filme. Tipo assim, ó. O que eu curto num filme de assassino? É tu tá ali e daí tu pensa, aquele cara lá pode ser o assassino. Que é o que esse filme te propõe. A tu descobrir quem é o assassino. Só que o assassino não é ninguém, cara. O assassino, eu sei que ele aparece uma hora antes do filme, daí ele se apresenta do nada ali. Nunca estiver nem perto de pegar o assassino, entendeu? Tudo bem, mas eu acho que esse é um plot twist legal pro filme. Tipo, do nada aparece um cara que teoricamente não tinha aparecido antes.
E ele se entrega. O outro plot twist assiste pra ver o filme, porque esse filme... Vale a pena, vale a Cara, pena. esse filme Não custou... sei se tem ainda, mas tinha Netflix há poucos dias atrás. Eu acho que tem ainda. Esse filme fez uma baita grana quando foi lançado em 95. E assim, é muito bom. Tem Brad Pitt, o Morgan Freeman e o cara aquele do Beleza Americana. Como é que é o nome daquele cara? O Kevin Spacey. Kevin A gente Spacey. tá falando dele, ele tá preso, eu acho. Kevin Spacey tá no ostracismo. Esse Tá aí muito bem nesse filme, Esse, tá, esse ó. aí tava na lista, né? Tava naquela lista. Três atores lá. Destruiu a carreira dele. Tem, esqueceu de colocar o ator da Globo agora. Se a gente fosse fazer uma Marcus próxima... Manner. Esse aí, Que troca. Mas esse filme é muito bom, cara. Esse filme vale é muito bom, a é pena. bom. Esse aí é um dos clássicos do cinema dos anos 90 aí, do cinema de serial killer em Ele geral. até gerou filmes inspirados nesse filme. Sim, muito Mangás semelhante. também. Tem aquele um do Christopher Lambert, que o cara o assassino matava as pessoas e tipo levava um braço. Com o nome dos apóstolos, né? Matava outra pessoa, levava uma perna e tal. No final ele queria reconstruir o corpo de Cristo. Sabe? Coração do último menino que Fazer nasceu um lá de Jesus. Frankenstein. Coração de Frankenstein, Jesus Jesus. Cristo Frankenstein. Vamos pro próximo então. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet, de 2007, do nosso querido Tim Burton. Tim com Burton. a Johnny Depp, obviamente. E a mulher né? do Tim Burton. E a Helena Bonham Carter. Exatamente. Mais um filme do Tim Burton com o Johnny Depp. Johnny Depp tá mais caricato nesse filme, né? Ele faz o papel de um... Mais caricato não tem como. Bem mais, Ele faz o papel de um cara que perdeu tudo pro... Como é que é? Um delegado da Inglaterra lá. O cara passou a perna dele, levou a mulher dele, ele perdeu tudo. Daí um dia ele volta para essa cidade e ele quer se vingar. O que ele faz? Ele abre uma barbearia. Ele abre uma barbearia para se vingar dessas pessoas que tiraram tudo dele. Daí ele começa a matar essas pessoas. Mas o que ele vai fazer com o corpo? Daí ele conhece a Helena Bonham Carter, que ela tem uma lojinha de tortas. E ela precisa de carne para fazer essas tortas. Então A isso aí. vida imita a arte. Por isso que eu digo, o que acontece? Nós temos que valorizar o que é nosso, cara. Dos pastel. Porque a gente tem os pessoal aí no Brasil que bizarro. fizeram risoles, cara. O coxinho, uma coisa assim. pastel, Os acho. três fizeram e show de bola, cara. de E bola. nós não, tem que ser um filme de Hollywood. Agora tu me Não lembrou, pode falar deles aqui. Tava no Gargo um dia, tava passando o Massacre da Serra Elétrica 2. Tem um cara lá que faz um chile. Não sei se você chegou a ver essa parte. O chile ele faz com um pedaço lá. Daí tá gravando, daí tá a repórter. Era só o chile, mas o que? Daí ela tinha um pedaço de um dente assim do chile. O que é isso? Aí o cara pega e diz: isso aqui é uma pimenta aqui, daí esconde aqui. Não, o que eu digo que eu mais me irrito com esse filme é que assim, os caras são canibal, mas eles comem os ossos junto. Eles não tiram a carne, eles comem o osso, às vezes comem dente. Eles moem. Não, mas o detalhe é que esse filme é um musical. Isso, é isso que eu ia E falar. é um musical assim que não tem aquelas musiquinhas bonitas e tal. É a fala cantada, não tem rima, não tem aquela métrica. E é um filme do exata. Tim Burton, então O ainda tem aquela último, estética. esse eu não vi. O último Sombrio. musical que eu vi foi Hair. O vilão desse filme é o É o Johnny Depp, cara. Não, O Johnny Depp tá matando gente a rodo. É o o juiz. inimigo do Bruce Willis, o que faz o mago do Harry Potter lá, o inimigo do Bruce Willis no Duro de Matar. Me esqueci o nome do cara, meu. O mago do Harry Potter é a fada do dente, né? Não é? Não. É Fada do Dente? O Voldemort não é o mesmo ator que é a fada do dente? Verdade, Voldemort. Tá, Mas é o Voldemort, tá falando? Não, é o Inimigo professor do Harry aquele. Potter. É o professor aquele de cabelinho aqui assim. Qual é o inimigo Não, o do Rodrigo sabe o nome dos caras. O do Harry inimigo Potter. do Bruce Willis no primeiro filme. Faz o muito Hans tempo. Gruber. Tu tá falando do de Matar? O nome daquele ator que inclusive já faleceu. Cara, esqueci o nome do ator. Mas assim, ele é o vilão do filme, ele tá muito bem. E é um filme do Tim Burton. O cara que é apaixonado pela mãe do Harry Potter, Rodrigo. O professor O aqui. Snape? Snape. Não, é ele? O que mata o... Como é que é o nome do Snape, do ator do Snape? Eu não vou me lembrar agora. De vou cabeça agora, não me lembro. Mas enfim, é um filme do Tim Burton, a direção de arte é muito boa e o filme é legal, cara. O filme não é ruim não, o filme é bem legal. Bom, vamos pro próximo então? Esses musicais tu não curte muito, né? Hair eu posso falar de Hair. Vamos pro próximo então, que é Assassinos por Natureza, do Oliver Stone. Pera aí, Alan Rickman, Alan Rickman, é o nome do ator. E tal. Assassinos por Natureza, de 94, mais um filme dos anos 90, do Oliver Stone, né, que eu falei, né, que é basicamente conta a história de dois assassinos em série ali que saem pelos Estados Unidos ali do interior roubando e matando e tal. Só que o filme, cara, tem aquela questão da crítica, né, eles são presos, se eu não me engano, né? Eles são presos, depois tem uma rebelião lá. Uma rebelião, daí o Homem de Ferro vai lá e cobra. Ele é o repórter, né? Mais uma vez ali,
ele meio que tenta pegar o... Ele é uma espécie de um repórter sensacionalista. Isso, ele tenta usar a imagem dos dois ali pra ganhar visibilidade, atenção e grana, né? Ele é o da Atena. Não, o da Atena ainda fica no estúdio, acho que ele é o... Esse é aquele repórter do UOL que entrevistou o Danilo Gentili Ele é mais o cara do Aqui Agora. Criou as outras ideias. Né? Gil Gomes. Eu acho que é mais nessa pegada aí e tal. Continua que te cortei aí, Marcelo. Não, teve um repórter do UOL que entrevistou o Danilo Gentili, ele recortou partes e fez com que o Danilo Gentili se tornasse uma figura execrável. Todos os repórteres mais do que ele já era. Todos os repórteres fazem isso. Mas aí o Danilo Gentili já tinha gravado na íntegra, escondido, e mostrou, não, tô aqui entrevistando na íntegra, olha. No fim das contas, o repórter foi demitido porque ele estava querendo, olha que absurdo que esse cara falou. Tá. Bom, na verdade é que a gente vai entrar em outra discussão. Mas o problema dos repórteres é que eles não têm que pegar e criar uma notícia, eles têm que relatar a realidade, entendeu? Mas daí tem aquela questão, muitos colocam a sua opinião e tentam meio que, ele disse isso aqui mesmo, Ele reforça uma coisa que não é tão relevante. A gente está falando de jornalista. Não, mas é que o cara era jornalista. E o filme? O filme. Esse eu não vi. Cara, eu vi há muito tempo. É que assim, o filme é violento. Tá? O filme tem aquela edição louca do Oliver Stone. É com coisa, né? Com homens brancos, sabe enterrar. O Woody Harrelson e a Juliette Lewis, que era uma. Cara, e tá todo mundo bem assim no filme. O Robert Downey Jr., né? Quer ver uns filmes que ele tá. Ele não é só o Homem de Ferro, o Tony Stark. São os filmes mais antigos dele. São pouquíssimos. São poucos. O Chaplin, esse daí. Tem um que eu não gosto muito, meu pessoal gosta, é o Sherlock Holmes dele. Mas ele não, é bom o Sherlock Holmes, mas é o Homem de Ferro. É o mesmo. Não, eu vejo a diferença. Pouquíssima, né? Eu vejo, mas tem que prestar bem atenção. Mas assim, é um filme bem violento, é uma espécie de road movie, assim. Eles saem nos Estados Unidos afora, matando e assaltando e fazendo de tudo um pouco. E o Robert Downey Jr. querendo se destacar na carreira, fazendo matéria sobre esses caras. E uma coisa bem sensacionalista. Oliver Stone, é legal. Bacana. Vamos pro próximo agora, na tua listinha aí que tu fez, que eu coloquei no roteiro, que é o Colecionador de Ossos. Colecionador de Ossos. Filme melhor que o filme da lista. Não todos, né? Mas do que a maioria. Conte-nos a história então do filme. O Samuel Jackson, né? Não, Samuel Jackson é o Denzel Washington. Denzel Washington, ele tá paralítico, né, cara? Ele ele tá tetraplégico. Ele só mexe o pescoço. Tem uma cena agora que eu me lembrei muito legal. E ele coleciona ossos. E a Angelina Jolie é uma detetive. E a Angelina Jolie começa a encontrar ossos, né, nos trilhos do trem e ela precisa da ajuda dele, ele é um escritor, precisa da ajuda dele para solucionar esses casos. E ela vai até ele fica dando uma consultoria lá, Hannibal, para ela, que os casos são inspirados nos livros dele, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Sim. Daí ela começa a pegar a consultoria dele para tentar prender o assassino. Show. E o assassino, né? É meio um pouco Hitchcock isso daí, né? Porque o nome... Tem um plot twist no final, quando o assassino se mostra, né? O Denzel Washington tá na cama, não pode se mexer, e o assassino... Ele vai falar a cena mais foda do filme. Não, o assassino chega até ele, mas é meio Hitchcockiano, pra quem viu Janela Indiscreta, pode ter uma noção do que é. Eu acho mais que ele respira por aparelhos. Ele precisa de ajuda para respirar. Porque tem uma hora que o cara desliga e ele fala assim, o cara, daí o cara chega bem pertinho, ele dá uma mordida e arranca a orelha no serial killer. Cara, esse filme é muito, eu acho esse filme muito bom, cara. É muito bom mesmo. E a Angelina Jolie tá atuando nesse filme, isso que é legal. É uma época que ela era uma boa atriz. Ultimamente ela tá só passando. Cara, faz muito tempo que eu não vejo um filme da Angelina Jolie, cara. O último que eu vi foi Malévola. O último que eu vi foi aquele Procurado. Aquele é bom. Aquele é baseado no HQ, cara. Baseado no HQ, é exagerado. Os atirador lá. Tem ela e o Professor Xavier. Esse é ruim. E o Deus. Morgan Freeman. O Morgan Freeman. É verdade. Morgan Freeman é o vilãozinho ali. Bom, vamos pro próximo então, Monster, Desejo Assassino. É incrível, o Monster não tá na lista original, né, cara? Isso aí é uma falha gravíssima. Tá aqui, baseado em fatos reais. Mangá, né? Tem um mangá também. Não é nada a ver com mangá. E aí? Não, pode falar. Não, a Charlize Theron ganhou um Oscar por esse filme aí. Tá bem maquiada, né? Uma maquiagem carregada, mas ela tem todos os méritos. Irreconhecível, né, cara? Ela tá no coisa. Ela e com a participação da Christina Ricci.
Que mais- parece pouco. Que é conhecida como a menininha do... É a Família Adams. Da O nome Família Adams. da guria é Wednesday. Família Adams, cara. Ah, como é que é o nome? Esqueci o nome da atriz, da personagem dela. Wednesday. Isso, é... Quarta-feira. É, quarta-feira. É isso aí, então. Não, só vou explicar. Quer comentar a história? A história baseia-se numa serial killer que existiu realmente. E ela é, por incrível que pareça, uma das poucas serial killer mulher. Pode ver tudo que citou, a maioria e é homem. Até nem sei se tem uma mulher, cara. Tem a Guerra de Sangue lá. Tem a Juliette Lewis, do Assassinos por Natureza. Não, digo no. É, não, mas Na é vida até no real, filme, nem na na vida vida real. real. Vida real é muito mais raro. É, Mas no eu Brasil tem bastante. Daí ela foi condenada, só que o que acontece, nas condenações dela, ela alegava, ela era garota de programa e ela matava os seus clientes. Não ia ficar rica nunca, né, matando a clientela. Só que daí qual é a questão? O pessoal alega que ela era tipo abusada pelos clientes, que ela todos os assassinatos dela foram feitos em legítima defesa. Só que daí, o que acontece? Essa que é a menina, que era a parceira dela, que muito dos crimes que ela fez foi ela que influenciou, ela vendeu, em troca da liberdade dela, ela vendeu todos os segredos da outra, entregou a outra, e até na hora da morte a outra morreu, Christina Ricci. a principal, como é que é o nome da atriz? Charlize. A Charlize Theron, a personagem Charlize Theron, ela morreu apaixonada pela outra e a outra sacaneou ela. Olha só. Baseado em fatos reais, isso aí. Fatos reais. Canalha. Vamos pro próximo então, quem tá com pouco tempo, Henry, Retrato de um Assassino. Esse E aí? eu não conheço. Cara, então esse eu queria ter posso mais opinar. tempo para falar, eu vou explicar rapidinho, assim, o Henry, ele é considerado, os crimes que ele assumiu, ele tem assumido mais de 600 assassinatos, tá? Nesse filme ele é retratado como um bandido, um cara ruim, só que daí tu vai ver o documentário dele na Netflix, não tem prova de que ele matou uma pessoa. Nenhuma pessoa ele tem a prova que ele matou. Na verdade tem uma, que ele matou a própria mãe. Ele foi preso num reformatório e quando ele saiu do reformatório ele foi acusado de um outro crime. Ele assumiu esse outro crime e quando ele foi preso, na época que ele foi preso tinha aqueles Rangers dos Estados Unidos e tinha Power Rangers. muito crime não solucionado nas regiões onde ele foi preso. E ele daí teve um Ranger que tratava ele super bem. Tipo, eu quero um milkshake, o Ranger trazia pra ele. Só que ele era um cara que viveu sempre na pobreza absoluta e um sub-humano, entendeu? E o Ranger tratava ele bem, e tinha televisão na cela, e aquilo pra ele era o máximo. Daí o Ranger dizia pra ele assim, morreu uma pessoa em tal lugar há 10 anos, tem como tu assumir? E ele foi assumindo, e dele começou a mentir que dirigia por muitos lugares nos Estados Unidos, e começaram a vir pessoas de outros estados, e ele assumiu todos esses crimes. Daí foram ver, tipo assim, ele matou o Marcel hoje e matou o Rodrigo amanhã em Brasília, entendeu? Só que daí o tempo de que ele dirigia não dava para ele chegar lá para matar a pessoa. É um profissional. Entendeu? É um profissional da mentira, ele não matou ninguém. Ele foi condenado à cadeira elétrica, só que ele morreu antes. Mas morreu bem velho já, porque no final ele daí parou de assumir e entrou um advogado para defender ele, por causa que o cara vê que ele tem alguns distúrbios mentais, entendeu? E começou a defender ele daí explicou para ele o que realmente ia acontecer com ele, ele começou a voltar atrás e falar o que teoricamente é verdade. Não tem mais como saber o que é verdade, porque é muita mentira. Mas que ele assumiu foi mais de 600 assassinatos. Ele é o rei da mentira, então. Vamos pro próximo, Ele é o então. Rock. Que é o Ted Bundy, né? Que o mais muito colocou na lista aí. E aí, o que tu Ted gosta? Bundy. Com Zac Efron. o Zac Efron. Também foi premiado pela participação dele nesse filme. High Eu School Musical. fiquei esperando ele cantar, mas não aparece cantando. Nesse filme, o mais interessante de tudo é que eles não contam, eles contam também, mas o que é mais focado é na vida particular do Ted Bundy, entendeu? Como ele era um cara normal, como ele era um cara legal, como ele era, para as pessoas íntimas dele, ele era um cara 100%. Gente boa. E o mais legal de tudo é que o Ted Bundy foi o primeiro cara a ser preso no mundo pela arcada dentária. Que ele deu uma mordida numa mulher que ele matou e tiraram uma foto da arcada dentária dele e foi preso. Tem que tocar a ficha, né? Vamos pro próximo. Não sei se tu quer dar algumas sugestões aí. Só não vou falar da trilogia Bastian, que é bem legal. Vejam, tem toda ela na Netflix, são 3 filmes, é o É Bastan ou Bastian? Bastan, é um nome Bastan. do rio, é o Guardião Invisível, o Legado dos Ossos e Oferenda da Tempestade, é tudo de serial killer, Isso aí. bem legal, tudo com os mesmos personagens. Dá mais duas indicações, que é o 2 ou 3, Rodrigo? 3. Mind Hunter? Mind Hunter deixa por último, só pra explicar. É o Alienista? O Alienista que trata, Não tem nada a ver com o Machado. é um filme bem antigo, não é bem antigo, como é que eu vou dizer, é um de época, e eles são baseados num alienista que ele tenta descobrir a mente dos criminosos para pegar os serial killers.
o Dexter, né? Muito bom. Que é o seriado. A Dexter eu nunca vi, cara. Eu Fala vi, aí pra é nós bom, aí. é bom. Acho Ele que será o killer também, né? São 5 ou 6 temporadas, né? Na verdade, ele é um serial killer que caça outro serial killer. Ele é um policial Ele que fez mata... bastante sucesso, né? Ele é meio um policial forense. Forense, né? Tipo Flash. Aí ele meio que, como ele já é na polícia, ele já consegue... Já tem os equipamentos Já tem dele. os equipamentos, já consegue descobrir os assassinos antes dos outros policiais e faz a justiça pelas próprias mãos, vamos dizer assim, né? Tem, claro, a história é mais complexa e tal. Ele tem o irmão dele, enfim, não dá pra Tem o entrar filho em dele, detalhes, depois tem uma o época, filho né? dele também e tal. Mas é bem legal, vale a pena, uma série já encerrada, né? Então dá pra assistir aí, bem longuinha, são 6 temporadas, mas pra quem gosta. E a última, deixar pra ti, Regis, Mind Mindhunter Hunter. é o seguinte, Mindhunter. Mindhunter. É o seguinte, é a história verídica, a história baseada no livro do mesmo nome, dos dois policiais que o... na FBI. época, eles não sei se eles eram do FBI, cara. Acho que sim. Bom, eles eram do FBI independente, que foram os que cunharam o termo serial killer. Que eles começaram a partir dali, modus operandi, tudo isso, daí começa, e o que acontece? Essa série eles vão conversando, eles começam a fazer entrevistas com os principais serial killers de todos os tempos, né? Edmund Campbell, o Burdos, o próprio Charles Manson, na segunda temporada tem, eles vão fazendo e é baseado em fatos reais, do que tudo que você sabe hoje em dia de serial killer, você deve a esses dois caras. Isso aí. Não sei se E tu quer- infelizmente a Netflix cancelou a série na segunda temporada. É. Na verdade não cancelou, ela descontinuou, disse que vai continuar, mas não se sabe quando. Deu um stand-by, né? Um Stand-by. dia. Mas essa série vale cada segundo. E o Nabumba. Não é serial killer. Não é serial killer. Bom, tem mais um comentário aí? Nenhum. Nenhum? Nenhum. E tu, Regis, quer Eu encerrar? que gostaria que nós valorizássemos nós. Não tem filme, né? aqui da terrinha. Não tem filme, Aqui né? Tem o dá um filme do tempo. Assassino da Luz Tem o Vermelha. filme do Bandido da Luz Vermelha. Tem um episódio Bandido da Luz do Vermelha. Hermes e Renato que eles entrevistam Sim, o Bandido da Luz o Vermelha. Bandido da Luz... Tá, vou ter que falar. E aí no vou final falar do Hermes e termina, Renato. o bandido é um terror. Tem o rap do Demo, o Demo demorou e o Demo começa a cantar. O demônio, né? Começa a cantar e daí ele pede participação especial do meu amigo, o Bandido da Luz Vermelha. Depois da Luz Vermelha ele tá tão louco, o demônio fala assim, não, dá uma acalmada. Não, pode acabar. Aí a Hermes e Renato é muito bom. Tem no YouTube. É muito bom. Tá, então fechou, né? Mais uma semana aí gravando mais um programa aqui na TV Santa Maria. Essa semana foi o Serial Killers. Agradeço Esperamos um assunto mais leve, mais próximo. leve, né? Quem sabe M. Night Shyamalan. Bom dia companhia, Bom Dia TV Companhia, Globinho, Show da Xuxa, Imitação- A Hora do Capeta. Exatamente e tal. Eu sou o Rodrigo. Marcel. Regis. Obrigado pessoal por assistirem e até a próxima semana.